Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é mais um vídeo no canal. Hoje, então, com a aula de número 2, Cálculo em Exercícios, a nossa nova série de cálculo. E hoje vamos calcular os limites, utilizando, então, as suas propriedades. Lembrando, é claro, de você estar se inscrevendo no canal, de deixar o like, comentar e compartilhar. Meu nome é William Pessoa, sou seu professor e vamos, então, ao nosso vídeo. Calcular aí os nossos limites, né? Então, utilizando aí as suas propriedades. E o primeiro limite de hoje é este aqui que está na tela, que é o limite de 2, limite então de x tendendo a 2 para 3x mais 3x ao quadrado menos 5x mais 3. Lembrando então aqui que nossa propriedade que vamos utilizar neste limite, né, que são 2 nesse caso, que vão ser 3, né, nesse caso, né, que serão o quê? A propriedade, propriedade da soma, da diferença e da constante. Né? Então, são 3 propriedades que vamos utilizar aqui. Lembrando que quando temos o limite, então, de forma linear, né, nós podemos aí fazer, então, o limite da forma direta, tá? Neste caso aqui. Então, o limite de x tendendo a 2, como é que então vai ser? Né? Então, vai ser da seguinte maneira, olha só. Vai ser limite de x para 2 em 3x ao quadrado menos limite de x tendendo a 2 de 5x mais limite de x tendendo a 2 para 3. Ok? Então, nós temos que fazer limite para cada item, né? Por quê? Porque nós estamos utilizando a propriedade da soma e da diferença por enquanto. E aí, vamos substituir o valor do x, né? Então, vai ser igual, né? Substituindo então os valores aqui agora. Então, vai ser 3, substituindo o x ao quadrado, vai ser 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2. E o limite, então, da constante, né, utilizando a propriedade da constante, que diz o seguinte, né, quando temos um limite de x tendendo a para uma constante c, ela será, então, a sua própria constante. Então, neste caso aqui, o limite de x tendendo a 2 a 3, então vai ser o próprio 3, tá? Então, neste caso aqui, né, vamos ter, então, aqui, ó, 3 vezes 2 ao quadrado, né, vai ser 3 vezes 4, menos 10, mais 3, tá? Então, aqui, vindo aqui para baixo, vamos ter, então, 12, menos 10, mais 3, tá? Então, aqui, ó, 12 menos 10 vai dar 2, mais 3, então vai dar 5, ok? Tranquilo? Vamos então para o segundo limite de hoje, né? Então, já que já é o limite então, da divisão, né? Lembrando que a divisão de limites também é o limite da divisão, né? Então, vamos utilizar, além das propriedades de cima, né? Nós vamos utilizar aqui a propriedade da divisão, né? Que diz quando tem um limite dividindo, limite de uma fração, né? Dividindo uma com a outra, vai ser então o limite de um para o outro, né? Então vai ser limite tanto no denominador quanto no numerador quanto no denominador, tá ok? Então vamos lá. Mas antes de verificar, temos que ver se tem indeterminação ou não, né? O que é então uma indeterminação, né? Uma indeterminação, nesse primeiro caso aqui, vai ser quando tiver uma divisão 0 por 0, tá? Essa, então, é uma das indeterminações
que nós temos de exemplo. Então, vamos verificar aqui. Então, nós temos limite de x tendendo a 1, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, nesse caso aqui, vamos substituir tanto em cima quanto embaixo. Então, vai ser limite de x tendendo a 1 a x ao quadrado menos limite x para 1 a 1, limite de x tendendo a 1 para x menos limite de x tendendo a 1 para 1. Então, aqui substituindo então os valores, nós vamos ter 1 ao quadrado menos 1 e 1 menos 1. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter uma indeterminação, né? Como eu mostrei aqui. E aí, como é que faz, então, para sair desta indeterminação? Né? Nós temos, então, que resolver o numerador, né? Neste caso. Aqui o numerador, ele é muito similar com esta propriedade aqui, né? Quando eu tenho a diferença de dois quadrados, isso aqui, então, vai ser quadrado positivo primeiro e o quadrado e o negativo, né, o produto, né, da soma e da diferença dos mesmos valores, né? É exatamente igual aqui, tá bom? Então, aplicando esta regra ali, então, no numerador, vamos ter da seguinte maneira. Então, vamos ter limite de x tendendo a 1. Então, substituindo, né, o x ao quadrado menos 1 por isso daqui, né, vamos ter, então, no caso, x mais 1, x menos 1 sobre x menos 1, certo? E agora o que a gente pode fazer, né? Nós temos, então, termos iguais, tanto no numerador quanto no denominador, a gente, então, pode cortar. Então, cortando aqui, vai nos sobrar quem? Vai nos sobrar apenas x mais 1, certo? Então, vai ser limite de x tendendo a 1, x mais 1. E aí agora é fácil, né? É só aplicar a propriedade, então, da forma direta, né? Limite, então, da forma direta aqui agora. Então, vai ser limite de x tendendo a 1, x mais limite de x tendendo a 1 em 1. Então, substituindo os valores, então vai ser 1 mais 1. Então, aqui vai ser igual a 2. Ok? Então, né, quando eu tiver, então, mais determinação, nesse caso 0 por 0, né, porque não posso dividir nada por 0. Então, nesse caso, ou a gente resolve o numerador, ou a gente resolve o denominador antes, ou às vezes os ambos, né? Pode acontecer de ter que resolver ambos os casos, né? Para poder simplificar e retirar essa indeterminação nesta primeira parte, tá? Lembrando que tem outras maneiras de a gente resolver uma indeterminação, né? A gente pode, mais futuramente, né, aprender por meio da regra do L'Hopital, que é o que? Fazer a derivação tanto de cima quanto de baixo, mas nesse caso a gente vai resolver assim, né? Tá? Então, seguindo aqui, né, a nossa segunda etapa, né? Então, vamos ver mais dois limites, né, que são clássicos aí, que sempre caem, né, em provas aí, né, que o pessoal normalmente faz nos seus cursos, né, de cálculo 1, né? Então, são mais, geralmente, questões aí são mais comuns de cair. Nesse caso aqui, ó, também, ó, temos o limite de x tendendo a 9, onde 9 menos x dividido sobre 3 menos raiz de x. Né? Então, vamos aplicar então as mesmas propriedades do exercício anterior. Então, vamos então primeiro, né, fazer a propriedade então, da divisão, que vai ser limite aqui então de x a 9, 9 menos limite a 9x. Né? Vamos verificar primeiro se não tem nenhuma determinação. Né? Para depois a gente resolver de fato o limite, tá? Então, substituindo aqui, nós vamos ter
O limite da constante, então, ali é 9, menos 9. Aqui vai ser 3. Aqui vai ser, então, raiz de 9. Então, aqui substituindo vai ser 0. 3 menos 3, né? Raiz de 9 é 3, então vai ser 0 também. Então, nós caímos numa indeterminação aqui, né, pessoal? E aí, como é que a gente resolve quando temos, então, esta raiz, né, na indeterminação aqui, né? Então, a gente resolve através da racionalização. Então, vamos racionalizar, né? Então, racionalizando, né, lembrando que no sinal aqui no meio, né, nós vamos trocar para positivo. Por quê? Porque nós temos, então, que eliminar a raiz do denominador, tá? Então, seguindo aqui, vamos então termos que resolver o denominador neste caso, né? Então, vai ser 3 menos raiz de x. Então, vai ser a multiplicação, então, pelo inverso daqui, né? Dessa expressão daqui de baixo. Então, vai ser 3 mais raiz de x, 3 mais raiz de x. Então, aqui fazendo esta conta, então eu vou ter limite quando x tendendo a 9, né? Então, vai ser 9 menos x, 3 mais raiz de x. E aqui, né, fazendo a distributiva, né, lembrando que é assim, né, fazendo a distributiva, então vamos ter aqui 3 vezes 3, vamos ter 9, 3 mais raiz de 3, x, então vai ser 3 raiz de x, menos 3 raiz de x, né, aqui, e aqui então vai ser menos x. Então, cortando aqui, então vai ficar aqui, vai ficar então o limite quando x tende a 9, 9 menos x, 3 mais raiz de x, sobre, exatamente, 9 menos x, né? Então, como eu tenho agora dois valores em comum, tanto no numerador quanto no denominador, posso fazer o corte, tá? E aí agora fica o limite linear. Então, fica limite de x tendendo a 9 para 3 mais raiz de x. E aí, é só aplicar o limite da soma e o limite da raiz, né? Então, vai ficar limite de x a 9, 3, mais limite de x a 9 raiz de 10x. Lembrando que quando a gente tem a raiz, né, o limite ele entra para dentro da raiz. Então, vai ficar assim, ó. Aqui o limite da constante é a própria constante, então vai ficar limite de x a 9x, a x, né? Então, vai ser igual a limite de 3 mais raiz de 9, 3 mais 3, então vai ser igual a 6. Ok? Daí, tudo bem? Né? Se vocês aí têm alguma outra dúvida, né? Não deixe de deixar aí o comentário, né, abaixo do vídeo. Né? Lembrando também de seguir a gente nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal, o IUPTV e também no X, né? Que é o mesmo nome do canal. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Lembrando que vocês podem também mandar a sua dúvida por lá, tá bom? Seguindo então para o último exercício de hoje, nós temos então o limite de x tendendo a 8 para o produto então de duas funções, 1 mais raiz ao cubo de x, 2 menos x ao quadrado mais x ao cubo. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar a propriedade do produto, né? Quando temos um produto, o limite de um produto então vai ser o limite, então vai ser o limite desse produto, né? Então, vai ser da seguinte maneira: nós temos esse limite, então vou reescrever assim. Tá? Desculpem aí pela letra. Tá? Então, reescrevendo dessa maneira, né? Então, colocando o limite para dentro do produto. E aí, agora, é só fazer linearmente
cada um dos limites em separado. Então, esse é então o limite de x a 8 a 1 mais raiz. Aqui já vou botar direto dentro da raiz, né? Como a gente viu no exercício anterior. Aqui então vai ser vezes dá um pouquinho de trabalho, mas é assim que temos que escrever, né? Tem professor que deixa o aluno escrever da forma direta, né? Mas eu estou ensinando como é que se deve fazer aí para cada procedimento, tá bom? Da forma correta. Então, o limite da constante, como a gente já viu, é a própria constante mais raiz ao cubo substituindo o valor ali, nós temos 8 vezes limite de 2 ali da própria constante é 2, menos 6 vezes, então, 8 ao quadrado, mais 8 ao cubo. Então, aqui vai dar 1 raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2, né? 2 vezes 6 vezes os 8 ao quadrado, né? 64, mais 8 ao cubo, dá 512. Então, resolvendo aqui, a soma, né, dá 3 vezes 2 menos 6 vezes 64 vai dar, de acordo com as minhas notações, vai dar 384 mais 512. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2 menos 384 mais 512 vai dar 130. Isso aqui, então, vai dar 390. Então, resolvemos aí todos os limites, né, que foi programado, então, para hoje. Né? Espero que você tenha gostado. Deixe exercício, lembrando aí sempre, então, de estar se inscrevendo no canal, deixar o like, de comentar, não esqueça de comentar, e também de compartilhar. Então, lembrando que em breve, então, teremos aí mais resolução de exercícios, de limites, né? Você pode também deixar a sua dúvida aqui no canal, né? Também você pode mandar uma foto da sua questão, que você tem alguma dúvida, pelo Discord ou também na DM do nosso Instagram, tá bom? Então nos vemos nos próximos vídeos, lembrando que aqui também no canal nós temos lives das transmissões então das principais missões espaciais ao redor do mundo, né, com lançamentos de foguetes e também com as caminhadas espaciais. Então nos vemos aí no próximo vídeo. Por hora eu fui e até breve. Estamos sempre de olho por aí.